Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar do livro dos médiuns para umbandistas. Hoje nós vamos estar aqui no capítulo que se fala sobre a evocação de espíritos, certo? Mas antes de tudo, eu peço para deixar um like, curtir, compartilhar, dar um ok lá nos comentários para poder o vídeo ter relevância e ter uma, um- uma divulgação maior aí para ajudar aqui o canal. Então vamos lá. Evocações. O que é evocar? Né? Muita gente confunde evocar de invocar. Né? A evocação é um chamamento, normalmente através de um processo de potencialização do pensamento, né? Ou seja, utilizar de um meio para chamar, no caso, algum espírito, certo? Para que esse espírito se manifeste. E a invocação? A invocação é pedir auxílio. Então, eu invoco em nome de Jesus todo o poder e a glória para que meu caminho seja aberto. Eu invoco em nome do Exu Caveira a potência da ação para que ele atue abrindo meus caminhos, desfazendo as energias negativas, certo? Então, é como que a invocação você toma um controle pela figura daquele espírito, certo? Normalmente, ocorre que as manifestações elas podem ser provocadas ou ter uma condição natural, ela ocorre naturalmente. A evocação é a manifestação provocada. Então, quando nós vamos provocar uma manifestação, ali está uma evocação, certo? Essa evocação, eu sempre faço aqui uma leitura, eu faço aqui uma resenhazinha, no caso do livro dos médiuns, para a gente sempre ter um pensamento e a gente colocar as nossas informações aqui, tá? Então eu boto, ó, evocação. A evocação já é a provocação, certo? Ela normalmente ela pode ser uma evocação direcionada quando você fala o nome do espírito que você quer que se manifeste, e uma evocação aberta que você pode deixar para qualquer tipo de entidade que venha a querer se manifestar. Normalmente, a gente tem nas nossas giras no terreiro a manifestação específica. Então, quando a gente abre uma gira de caboclo, você especificamente está esperando que o caboclo venha. Quando você abre uma gira de Exu, a mesma coisa. Então, normalmente, as giras específicas são giras que ocorrem nos terreiros que a gente promove todo o nosso trabalho ali. Desculpe, galera. Então, a condição aberta, quando você deixa livre, o que eu vejo ali muito é, por exemplo, em centros espíritas. Centro espírita, você faz uma palestra e você deixa que haja uma mensagem final e muitas vezes você não sabe o espírito que vai se manifestar ali. E dentro dessa condição que você não sabe, isso também ocorre, por exemplo, em mesas de desobsessão. Então você coloca o nome da pessoa que está pedindo e ali vai se manifestar um espírito, que você nem sabe quem é. Normalmente pode ser um sofredor, pode ser um quiumba, pode ser um zombeteiro, pode ser até o guia dela. Tá? Então a manifestação aberta está aberta a qualquer tipo de espírito. Tá? Normalmente, Kardec sempre fala que evocação não é brincadeira. Então, estava até. Normalmente, a gente fica pensando em evocação, né? Brincadeira do copo, brincadeira aqueles filmes que a pessoa senta numa mesa para chamar os espíritos, né, de filme de terror, né? Mas a evocação não é uma brincadeira.
normalmente tem que ser tomada como um caráter sério, certo? Aí Kardec diz uma coisa importante aqui que a gente tem que pensar. Chamar diretamente o espírito cria um laço, uma sintonia mútua entre aquele que evoca e o ser espiritual que está sendo evocado. Isso impede e cria uma barreira para outros espíritos se manifestarem. Então, quando você faz uma evocação direcionada, você cria um vínculo com o espírito, como aquilo que eu falei, de uma gira de Umbanda, em que nós temos o nosso guia espiritual sendo chamado. E esse vínculo que nós temos com ele, essa sintonia que nós temos com eles, barram a entrada de outro espírito que queira se manifestar, um zombeteiro, um mistificador, certo? Então a evocação muitas vezes é importante, tá? E aí a gente pode se perguntar assim, poxa, se o Alisson está falando que evocação é importante, como é que fica então aquele papo do telefone toca de lá para cá? Eu achei um artigo bem interessante para a gente entender e pensar sobre o assunto. O que acontece? Nesse artigo, a pessoa que faz o artigo disse o seguinte: o telefone que toca de lá para cá, isso é um assunto que Chico Xavier colocou. Mas existia uma contradição entre a colocação do Chico Xavier, através de Emmanuel, com a orientação de Kardec no Livro dos Espíritos. Então, ele bota o seguinte, ó: existe uma contradição doutrinária que ninguém nunca notou. Kardec foi claro ao dizer que as manifestações espontâneas é que são realmente perigosas e que era preferível evocar. E ali ele continua dizendo o seguinte: Emmanuel põe a evocação como um objeto particular somente para os mestres, aqueles que atingiram quase que uma perfeição. Deixa transparecer a ideia que os trabalhadores devem estar sempre na espera das decisões do invisível, aguardando aguardando a sua justa decisão. A codificação não há nenhuma colocação de Allan Kardec ou dos espíritos superiores que corroborem com essa afirmativa. Ou seja, apesar de, eles falam o seguinte, que há convenientes e inconvenientes de cada uma. Conveniente, você cria um vínculo e impede que outros espíritos estejam ali. Inconveniente, você fecha o círculo para que outros espíritos possam se manifestar, certo? Então é importante ter, normalmente, nas evocações, nas manifestações espontâneas, sempre Kardec diz que há necessidade de um ambiente sério, que há necessidade de conhecer os médiuns, de conhecer todas as pessoas que formam a egrégora e os guias que vão estar fazendo toda a defesa daquele ambiente, certo? Então, na verdade, não tem muito, é só saber utilizar para cada circunstância, certo? Que mais? Normalmente, Kardec diz o seguinte: qualquer reunião de cunho espiritual é necessário ter hora, data e objetivo marcado. Por quê? Porque os guias, os espíritos, não estão à nossa disposição. E dentro dessas condições que o espírito não está à nossa disposição, eles se preparam mediante ao dia, a hora e o objetivo daquilo que vai ser feito. Certo? Nas reuniões sérias, os espíritos se programam para estar ali, na data e hora e para quê?
Então, é muito importante a gente ter a frequência e a precisão ali, né, nos horários que nós determinamos as nossas giras. Aí eu botei aqui o guia, esse programa, o guia Caboclo Preto Velho, espíritos habituais, ou seja, que são os espíritos habituais? Até o quiumba é programado para ser levado o quiumba na gira. O zombeteiro é programado, meus irmãos. Então é muito importante isso. Evocar espíritos entre os falecidos. Nós, normalmente, nas giras de Umbanda, nós não temos o hábito de chamar espíritos, evocar espíritos de gente que morreu, dos nossos adeptos ali. Normalmente, isso ocorre por manifestações espontâneas, certo? Aí eu coloquei, na Umbanda, esse tipo de procedimento não é comum. Caso haja, é espontâneo, dentro daquilo que eu conheço. Aí eu botei, ocorre mais em sessões de psicografia espíritas, como aquelas que Chico Xavier fazia, certo? Por quê? Porque aí lá as pessoas vão, é falado com ele e é colocado ali nas cartas aquela para as mães, né? Normalmente mães que vão ali, pessoas que vão atrás de uma resposta dos entes que faleceram, certo? Isso é comum para o espiritismo, na Umbanda é mais difícil. No meu terreiro, por haver a minha irmã de santo, minha cunhada, que ela tem essa capacidade mediúnica, muitas vezes isso ocorre através de psicografias, tá? Mas são fatos muito esporádicos. Vamos dar continuidade. Normalmente, orientado por um mentor, caso o espírito evocado seja, então olha só, caso o espírito evocado seja quiumba, sofredor ou uma pessoa recém-desencarnada, normalmente o guia espiritual está ao lado dele, orientando aquela manifestação. Aí eles perguntam o seguinte: quais então espíritos podem ser evocados? Perguntam para Kardec e os espíritos respondem: qualquer espírito, sem juízo de valor. Você pode chamar quiumba, obsessor, gente recém-desencarnada, guia espiritual, qualquer espírito pode ser evocado. O problema aqui não está em chamar, está na forma que se faz. Tem a forma certa de fazer e a forma que pode dar problema, certo? Aí ele bota aqui: então, quais são os impedimentos que levam a essas manifestações? Ou seja, o que pode levar de você chamar um espírito, evocar um espírito e ele não se manifestar? Aí bota: primeiro lugar, espírito não está à nossa disposição. Você marcou a data e a hora para que aquilo houvesse uma programação? Segundo, você chama e o espírito vem se ele puder, né? Se ele tiver programado para aquilo. Primeiro impedimento, a missão ou trabalho que impeça. Por exemplo, eu posso, de repente, eu tenho ali meu dia de gira que meu guia está programado para aquele dia. Se eu faço uma gira extra do meu bel prazer, a meu bel prazer, pode, de repente, o meu guia não estar presente. Ah, mas Alisson, ele não é nosso guia? Ele é nosso guia, mas ele tem outras coisas no campo espiritual. Eu já vi muita gente falar que a maior missão do guia é tomar conta de você. Cara, é se julgar muito importante para uma pessoa ser designada para ser sua babá, certo? Eu não vejo assim. Espíritos muito materializados ou em sofrimento que não têm condições de sintonizar o chamado.
certo? Espíritos que estão em sofrimento no umbral, espíritos que estão em extrema dor, espíritos que estão muito revoltados ou materializados, eles não têm condição de perceber o chamamento. Médiuns não capacitados, médiuns que normalmente no nosso terreiro há a necessidade em terreiros, porque uma coisa é você ter a psicografia, outra coisa é você ser um médium de transporte. No espiritismo precisa de um médium de psicografia. E no nosso terreiro precisa que seja um médium de transporte para a evocação, certo? E falta de sintonia com o médium. Muitas vezes a evocação é feita por um terceiro, não pelo médium. Ou seja, o evocante, tá? O solicitante da evocação, sem merecimento. Ou seja, você vai lá, aí tem uma pessoa que vai dizer, poxa, eu queria saber da minha mãe, do meu filho, e de repente a pessoa não tem um merecimento para aquilo. Ou que a pessoa não vá com um fim nobre, certo? Vá mais por egoísmo, por vaidade. Segundo, objetivo vulgar e brincadeiras. Se uma reunião que não é séria é um motivo. Falta de permissão do mais alto, ou seja, tem que haver sempre permissão do mais alto, meu irmão. Então, a espiritualidade sempre está ali disposta a nos ajudar, mas eles agem na lei. Não é da lei, eles não vão atuar, certo? Aí eu vou dar continuidade aqui. Evocar quiumba, há a necessidade de uma permissão do guia, ou seja, eu falei lá na frente, o guia precisa estar acompanhando um quiumba para ele incorporar, tá? Porque o guia ele vai resguardar a manifestação, certo? Por que disso? Porque o guia... Lembra que a gente falou sobre a evocação, criar um laço entre o médium e o espírito a ser evocado? Você cria esse laço. Se você está criando um obsessor, está evocando um obsessor, ele pode criar um laço com você. Aí vamos já aos rituais de magia negativada, certo? Do que a gente já vê aí, essas bizarrices que tem por aí. Magia negativada, você evoca um quiumba, certo? Que muitas vezes se diz Exu, tá? E isso gera uma consequência. Qual consequência? Ligação, um laço energético e uma dominação do quiumba em cima da tua energia. É isso que é perigoso, certo? Você evocar um guia espiritual ou um ser espiritual que você não conhece. Nesse caso, em caso de questão de quiumba, é muito importante o médium ser uma pessoa muito equilibrada, uma pessoa moralmente equilibrada. Somente pela retidão moral se controla um quiumba. Isso eu já vi. Quiumba incorporado, o médium falando, eu ordeno que você vá com o guia fulano de tal. A pessoa moralmente estava desequilibrada naquele dia, e até uma pessoa que moralmente legal. Naquele dia eu vi o quiumba falar, eu não vou, eu vou ficar aqui. Como é que o guia foi? Pela moral do médium que estava recebendo. E agora imagina se quem está recebendo tem uma moral baixa também. Aí ferrou, meu irmão. O guia fica no médium e fica quase que aquela possessão, certo? O guia não, o quiumba. Fica quase que aquela possessão. Mesmo um objeto firmado, ou seja, o guia ele te dá, vamos colocar aqui, o guia te dá uma guia de proteção. Se você não tem, olha o que ele fala, um objeto firmado só adianta com uma pessoa com uma moral moralmente equilibrada. Então, se você vai lá, o guia pega, bota uma guia de proteção em você, te dá, vai andar por aí. Meu irmão, guia de proteção, você sentou no boteco, você vai estar atraindo a tua família, seja você homem ou mulher, qualquer coisa, traindo seu companheiro. Você vai estar fora da lei. Fora da lei não tem objeto firmado que vá te proteger, meu irmão. Então, é essa parada aqui. Eu vou dar
uma paradinha por aqui, vou reiniciar um outro vídeo, porque senão fica muito longo e tem muita coisa ainda para ser falado. Muito axé a todos.